Aula de história. Na aula de hoje, mundo islâmico, ok? Vamos para essa imagem, importante imagem à vista da mesquita localizada no Irã, né? Esse que é um templo religioso da religião islâmica, da religião muçulmana, religião essa criada por Maomé ou Mohammed, né? Na Arábia. Importante então saber que os povos dessa região do mundo, parte dele do norte da África, parte dele do Oriente Médio, parte deles da Ásia, povos islamizados, né, ou muçulmanos, tiveram sua história aí marcada pela fundação do islamismo, Maomé. Então nós temos aqui na Península Arábica, no deserto, ali povos seminômades que viviam próximos de oásis, né? Ou seja, localizações onde havia água no deserto, povos migrantes, povos comerciantes, entre os séculos 7 depois de Cristo. Esses povos tinham fortes ligações de parentesco e comerciais, portanto, viviam ali em torno da cidade de Meca, né? Importante centro histórico e religioso do povo islâmico. Então, aqui no mapa, é importante entender o mapa, né? Você tem a Península Arábica, ok? Toda dividida em cores. Ali você tem as cores representando algumas tribos que hoje estão em alguns países ali, né? Iêmen, Quinda, Omã, entre outros povos. Então, os povos dessa região, que viviam na cidade de Meca, passaram a cultuar então a Pedra Negra. A Pedra Negra, provavelmente um pedaço de meteoro, né? Foi colocada então na Caaba, que é essa construção toda de preto, né? Então você vê aqui pessoas também vestidas de preto, são peregrinos muçulmanos que visitam a Caaba na grande mesquita de Meca, na Arábia Saudita. Então você tem ali a Arábia pré-islâmica, ou seja, a Arábia antes de Maomé criar o islamismo, árabes do litoral, povos sedentários, ou seja, que já viviam em comunidades, moravam em cidades próximas ao Mar Vermelho, como em Meca, por exemplo, e Yatref. Então tinha esses povos. E aí você tem a Arábia Islâmica, né? A Arábia já após a fundação do islamismo por Maomé ou Mohammed, que era um mercador da cidade de Meca. Maomé fundou o islamismo, religião monoteísta, ou seja, que acredita na existência de um único Deus, que é Alá. E aí você tem, de acordo com a tradição islâmica, aos 40 anos de idade, Maomé ou Mohammed, né, foi escolhido por Deus para ser o último profeta enviado à humanidade, né, criar essa religião. A propagação de Maomé, a pregação de Maomé desagradou os sacerdotes de Meca e Maomé teve que se refugiar em Yatreb, cidade vizinha. E aí começa então a Hégira. Maomé foi pressionado a deixar Meca e no ano de 622 refugiou em Yatreb, né? Então esse episódio é chamado de Hégira. A palavra de origem árabe significa imigração. Então começa então a jornada, a saga de Maomé, e após a Hégira, migração, começa a expansão então da religião muçulmana por toda a Península Arábica. Então, no ano de 630, o profeta e seus seguidores conquistaram Meca, cidade de onde ele havia fugido, destruíram os símbolos do templo local e aí preservam a Caaba e a Pedra Negra. A partir daí o islamismo vai se expandir por toda a Arábia, toda a Península Arábica e por outras partes do mundo que eu falei agora há pouco. Então o islamismo tem como doutrina a submissão ao Deus único. A religião islâmica prega a submissão plena do ser humano aos preceitos de Alá. Então tem algumas características típicas, né? Hoje a religião consta 2 milhões de peregrinos, né, que viajam a Meca, cidade sagrada
todos os anos. Aí você tem o Alcorão, ou Corão, que é o livro sagrado do islâmico, a Bíblia dos islâmicos, né? Princípios básicos do islamismo encontram-se consagrados nesse livro. Ok? Seguindo então, princípios básicos. Quais os princípios básicos descritos no Corão, no Alcorão? Temos aqui alguns. Crer em Alá, o Deus único, e Maomé, seu profeta. Fazer 5 orações diárias com o rosto voltado para a direção à Meca, a cidade sagrada muçulmana. Ser generoso com os pobres e dar esmola. Cumprir o jejum religioso durante o Ramadã, que é o mês sagrado. E em peregrinação à Meca pelo menos uma vez durante sua vida. Então, os muçulmanos são obrigados a cumprir esses preceitos, esses fundamentos da religião muçulmana. Então, temos aqui 2 principais grupos ou étnicos, ou tribos, né, que compõem o Islã, o islamismo e os povos muçulmanos. Então, nós temos os sunitas e os xiitas. Então, após a morte de Maomé, a religião islâmica foi interpretada de várias formas, aí esses 2 grupos se destacam nessa liderança aí à frente da cultura, da moral islâmica. Os sunitas defendem como condição para o homem ocupar o cargo de chefe de Estado muçulmano, se tornar califa, né, ter sólidas virtudes morais, como honra, respeito pelas leis, capacidade de trabalho. Os sunitas, além do Alcorão, seguem a Sunna, né? E aí você tem o xiita. Os xiitas postulam que, acreditam, né, defendem que a chefia do Estado muçulmano só pode ser ocupada por um legítimo descendente do profeta Maomé, do Muhammad, né? Então tem essas 2 vertentes aí no mundo islâmico, cultura muçulmana. A expansão árabe, formação do Império Islâmico, como eu falei, após o retorno de Maomé de Yathrib para Meca, então vai se expandir a religião muçulmana e junto com a religião o Império Muçulmano. Então nós temos aqui o período de expansão do Império Muçulmano, que é dividido em 3 grandes partes, desses 3 grandes momentos. Primeiro momento, período dos califas eleitos que sucedem Maomé, né? Logo após a morte do profeta. Segundo momento, período de dinastia dos califas omíudas, né? A capital foi transferida para Damasco, né? O terceiro período de dinastia dos califas abásidas, marcada pela ascensão dos persas rumo ao mundo islâmico. Então são os 3 principais períodos. Aqui você tem no mapa a descrição dessa expansão do Império Islâmico. Vejam, na legenda você vê aqui de amarelo tracejado, Arábia pré-islâmica. Eles se localizavam basicamente na Península Arábica, e no amarelo sem ser tracejado você vai ter a expansão por várias áreas do mundo onde o Império Islâmico se instalou. Ok? Então é isso.